Salmo de número 119, de 153 a 156, diz assim o texto da palavra de Deus: Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Oremos mais uma vez, irmãos. Amado Senhor, quão alegres estamos, ó Deus, em mais um domingo, mais um dia do Senhor, poder atender, ó Deus, a tua santa convocação, a fim de nos apresentarmos diante do Senhor em adoração. Exaltamos o Senhor na beleza da tua santidade, declaramos a tua majestade, o teu poder, a tua grandiosidade. Recebemos já o perdão dos nossos pecados e rogamos que o Senhor agora incline o nosso coração para que Ele ouça a tua voz, que o Senhor venha bondosamente, graciosamente ministrar, ó Deus, ao nosso coração, à nossa alma, a fim de nos confortar, consolar e animar, a fim de nos exortar nos nossos erros, de nos animar naquilo que temos feito em acordo com a tua palavra e de nos contentarmos sempre, ó Deus, com o que o Senhor tem feito em nossa vida. Fala ao nosso coração, Pai, é a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, no Salmo de número 103, Davi inicia o Salmo com uma convocação. Você verá aí algumas páginas da sua Bíblia, você verá: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. A igreja, o povo de Deus, é conclamado a fazer isso, a bendizer o Senhor. E ele enfatiza então: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E ele então destaca neste salmo o maior dos benefícios que nós temos em Cristo Jesus. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. A ideia então é que você bendiz a Deus, não se esquecendo de toda a bondade do Senhor para com a sua vida, não se esquecendo de nada que o Senhor tem feito em seu favor. E é isso que os crentes precisam ter bem claro em sua mente: todos os benefícios que o Senhor tem dado graciosamente por eles estarem em Jesus Cristo. Hoje nós chegamos na 20ª estrofe do Salmo 119, ou seja, é a 20ª letra do alfabeto hebraico. Todos os 8 versículos que se seguirão começarão com esta 20ª letra, a letra Resh, que é o equivalente ao nosso R em português. E nós lemos aqui os 4 primeiros versículos dessa 20ª sessão. Nesses 4 primeiros versículos é possível aprender sobre alguns benefícios de que os crentes usufruem, fruto da graça de Deus em suas vidas. É claro que os benefícios concedidos por Deus não se esgotam aqui nestes 4 versículos. A Escritura anuncia muitos outros, mas nestes 4 versículos nós podemos aprender sobre algumas coisas pelo que devemos ser gratos a Deus. Se é verdade que para bendizer a Deus é preciso estar consciente dos benefícios que Ele concede, você então precisa estar bem atento àquilo que esses versículos estão dizendo
nesta manhã. Olhando para o texto, é possível aprender que você tem benefícios no Senhor. Você tem benefícios no Senhor, você não pode se esquecer de nenhum deles. E o primeiro dos benefícios descritos aqui no texto está no verso 153. O Senhor está atento à sua vida. Veja como diz aqui o salmista no verso 153: atenta para minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Mais uma vez o salmista se mostra em grande aflição. Ele já relatou isso em vários momentos aqui neste salmo. Ele já relatou isso diversas vezes em vários versículos. E mais uma vez ele coloca esta situação: Senhor, eu estou aflito. Senhor, eu estou passando por um tempo de tribulação, e nós não sabemos bem que tipo de tribulação que este homem está aqui, a que tipo de tribulação ele está se referindo. Mas nós sofremos e passamos por diversas tribulações em várias áreas da nossa vida. Este homem então coloca diante de Deus a sua situação e clama. Veja que ele usa uma palavra aí: atente para mim. E essa palavra, o verbo traduzido aqui por atentar, traz o sentido de cuidado. Dê uma olhada, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo de número 39, porque aqui no livro de Gênesis 39 aparece esta palavra, a mesma palavra que está traduzida lá no Salmo. Veja o verso 23. Gênesis 39, 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava. O pedido aqui é que o Senhor então faça o que José estava fazendo aqui: cuidar. Essa é a palavra que aparece lá como atentar. Então, quando o salmista está clamando lá, atente para mim, não é simplesmente uma questão de: Senhor, olha a minha situação, veja, tome conhecimento. Não. O atentar aqui é um pedido para que o Senhor olhe a sua situação e venha em direção a Ele, e cuide dele, e tome conta da sua vida. O pedido é para que o Senhor livre então das suas tribulações. Não é um mero tomar de conhecimento, mas um tomar conhecimento se envolvendo com aquilo, porque ele sabe que no Senhor ele tem alguém que está disposto a fazer isso. Daí então ele ter toda esta intrepidez em se colocar diante de Deus, orando e rogando ao Senhor que faça isso. E ele pede então como alguém que conhece a Deus. Veja: atenta para a minha aflição e livra-me, pois eu não me esqueço da tua lei. Não é uma pessoa distante do pacto, é uma pessoa que está vivendo dentro da comunidade da aliança, é uma pessoa que ama o seu Senhor e que ama a palavra do seu Senhor. Ele é um servo de Deus, que tem a lei de Deus em sua mente. Logo, este é um pedido de um crente comprometido com o Senhor. E cada crente que faz parte do pacto, que foi inserido no pacto da graça, tem este mesmo benefício: o benefício de saber que Deus está atento à sua vida. Todos aqueles que estão em Jesus Cristo, meus irmãos, todo aquele que vive na presença do Senhor, e isso é evidenciado pelo amor à lei do Senhor, porque não adianta alguém dizer que ama a Cristo
mas está apartado da sua lei. Todos aqueles que amam o Senhor e a sua lei podem ter certeza de que são cuidados por Deus. E esta certeza vai levá-los a colocar as suas tribulações diante do Senhor. Porque ainda que ninguém atente para a sua tribulação, ainda que aparentemente as pessoas ao seu redor não estejam ligando para o que está acontecendo com a sua vida, o Senhor está atento. O Deus Todo-Poderoso, nós acabamos de cantar aqui o Salmo 113. O Deus que reina acima dos céus se inclina para contemplar o que acontece aqui. Ele é um Deus acima de todas as coisas, mas que se envolve com o seu povo. Se envolve a ponto de enviar o seu Filho para habitar entre nós. E essa é a maior das provas de que o Senhor está atento ao seu povo. Isso quer dizer que o Senhor não deixa de prestar atenção à sua vida um momento sequer. Não há nada que passe despercebido pelo Senhor. E essa palavra que no Salmo aparece aqui traduzida por atentar, ela aparece no livro de Êxodo, traduzida com uma expressão, quando Deus aparece na sarça para Moisés, e então ele diz para Moisés assim: certamente vi a aflição do meu povo, e desci para livrá-lo. Pois essa expressão, certamente vi, é a mesma palavra que está traduzida aqui, neste clamor deste homem: atenta para mim, e que traz então a certeza de que esse Deus a quem você clama está pronto a te ouvir, porque Ele está atento ao que acontece à sua vida. Quando você ora então como salmista, não é simplesmente para lembrar a Deus de notar você, de perceber você, ou de tomar conhecimento, porque Ele está atento. Você ora para demonstrar a Deus que você confia no cuidado dEle, que ainda que as tribulações sejam difíceis, que a situação pareça muitas vezes ser impossível de ser suportada, você confia no Deus que livra o seu povo, e como parte deste povo, você demonstra compromisso com este Deus por meio da palavra que precisa estar sempre na sua mente, no seu coração. Palavra essa que você não deve se esquecer. Palavra que anima o coração dos crentes, trazendo as promessas que o Senhor tem dado no decorrer dos tempos. Então, tenha sempre em mente esta palavra do Senhor, com as suas promessas, com as suas ordenanças. Ande na presença deste Deus que olha para você, que está atento à sua vida, que certamente vê a sua aflição. Este é um grande benefício, mas o salmista fala de outro, no verso 154. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. O benefício agora é o benefício de que o Senhor está pronto a defender você. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. O verbo hebraico aqui traduzido por defender traz também a ideia de contender. Deus defende o seu povo contendendo em favor do seu povo. E o mesmo verbo que aqui dá origem a essa palavra defender ou contender, dá origem a um substantivo, contenda, que aparece, por exemplo, em Gênesis capítulo 13. Vai lá no capítulo 13,
Só para você ver um outro uso da raiz desta palavra aqui. Gênesis 13, no verso de número 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Houve disputa, houve briga, houve contenda. A raiz deste substantivo aqui é a mesma do verbo que está lá quando ele diz: Senhor, contenda pela minha vida, lute por mim. Essa é a ideia. E neste contender, o Senhor estaria defendendo o seu servo. Ele está pedindo ao Senhor que lute em favor da sua causa. Essa é a ideia. Livrando. Traz a ideia também de Deus como o advogado, como aquele que é o defensor de alguém que tem uma demanda, que tem um problema. E este pedido, mais uma vez, está pautado na promessa de Deus. E é interessante isso, porque lá no verso anterior, ele diz: eu não me esqueço da tua lei. E por não esquecer da palavra de Deus, ele agora está pedindo a Deus: Senhor, defenda-me, porque ele sabe que na palavra de Deus, o Senhor promete defender o seu povo. Senhor, livra a minha vida, me liberte, me vivifique conforme a tua promessa. Onde está essa promessa? Na palavra, palavra que está no coração. A oração do salmista, ela é uma oração direcionada por aquilo que o Senhor tem prometido na Escritura. Veja a convicção de Davi, por exemplo, no Salmo 34. Vá lá comigo. Verso de número 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Agora vá lá no Salmo de número 50. Verso de número 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. A Escritura traz várias destas promessas de Deus e destas constatações de homens de Deus que clamaram e que foram libertos por Deus. Este homem então está fazendo aquilo que os seus irmãos já fizeram outrora. Ele apresenta a sua causa diante do Senhor, a sua tribulação, e diz: Senhor, o Senhor é o Deus que me defende, o Senhor é o Deus que luta por mim, livra a minha vida. Livra a minha vida, pois eu sei que o Senhor tem prometido isso. Este homem está bem convicto de que pode contar com o auxílio do seu benfeitor, que está sempre pronto a defender aqueles que são dele. E sabendo disso, sabendo que o Senhor é aquele que defende a sua causa, o que traz medo ao seu coração? O que te deixa angustiado? O que te traz tanta insegurança? Porque a verdade da Escritura é que o Senhor está atento à sua vida e de que o Senhor defende a sua causa. Essa é uma verdade categórica da Escritura. O problema é o nosso coração, que por vezes se esquece daquilo que o Senhor tem prometido em sua palavra, e a insegurança de muitos crentes se dá quando eles se esquecem dessas preciosas promessas. Nós somos muito rápidos a esquecer os feitos de Deus. É só você olhar para Israel, este mesmo Israel
que Deus chegou lá para Moisés e disse assim: certamente vi a aflição do meu povo e desci para livrá-lo e levá-lo para uma terra nova, para uma boa terra que mana leite e mel. E Deus efetivamente faz isso. Ele liberta este povo com mão forte. Este povo que passou 430 anos oprimido, está agora livre. E não só isso, este povo sai recebendo dos egípcios ouro, joias. Deus inclinou o coração dos egípcios, dizendo ao povo: peça e eles darão. Deus estava dando a justa paga do trabalho daquele povo durante os 430 anos, mostrando então o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. E diante da primeira aflição, ou do primeiro problema, que é a transposição do mar, agora tem um mar muito grande na minha frente, tem um exército vindo aqui enfurecido. Foi para isso que Deus trouxe a gente aqui. Foi para isso que Deus nos livrou. Era melhor ter ficado lá. Este povo vê o mar se abrir. Eles passam a pés enxutos. Eles veem o Senhor matando os egípcios. O Senhor defende a causa do seu povo. Sabe o que acontece do outro lado? Não tem água. Não vão ficar morrendo de fome. Que saudade da carne do Egito. Porque parece que nós somos muito rápidos em esquecer os benefícios do Senhor e aquilo que o Senhor tem prometido. E todas as vezes que você se esquecer daquilo que Deus tem prometido na palavra, você estará angustiado, achando que nada vai se resolver, achando que de fato não há como as coisas se acertarem, ou como o seu coração encontrar paz e consolo, fruto da insegurança do coração. É por isso que você precisa se lembrar do Deus que contende em seu favor, do Deus que é o seu advogado, que defende a sua causa. E assim Jesus é apresentado por João. Quando nós pecamos, nós podemos ter plena certeza de que temos um defensor, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora perceba bem, diante da maior das demandas, que é você sentado como um réu, culpado de pecado, diante do santo e justo juiz, não tem como você se livrar disso. É essa a causa que Jesus defendeu, morrendo a sua morte, tomando sobre si a condenação que era para ser sobre você, e se colocando agora diante do Pai como seu intercessor. Jesus, que defendeu você diante do Pai, mesmo sendo você um transgressor e um culpado, porque Ele pagou a sua culpa, está atento à sua vida, e é o Deus que olha para você nas suas tribulações. Se é realidade então que Jesus é o nosso advogado em relação à danação eterna, é verdadeiro também que Ele é o seu advogado e é o seu defensor em relação a toda a sua vida. É por isso que Paulo, ao escrever aos Romanos, vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E então ele pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai e também nos defende, intercede por nós.
É esse o Deus a quem você ora, um Deus que está pronto a defender a sua vida. Ele faz isso agora, fará quando você tiver que enfrentar a morte, vivificando você, trazendo você de volta à vida pelo seu poder, porque Ele já salvou a sua vida. Portanto, lembre-se do benefício de ter um Deus que está pronto a defender a sua causa. Isso sossegue o seu coração diante das tribulações. No verso 155 você tem mais um benefício. O benefício de ter um Deus que salva a sua vida. Diz assim o verso 155: a salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. E você aprende aqui sobre a sua salvação de forma negativa. Como assim de forma negativa? Aqui ele está falando daqueles que não têm salvação. Quem é ou quem são aqueles que não têm salvação? Ele diz: os ímpios. Por que os ímpios não têm salvação? Ou por que a salvação está longe dos ímpios? Está aí embaixo. Pois não procuram os teus decretos. Os ímpios estão longe da salvação porque eles não têm amor a Deus e a sua palavra. O amor a Deus e a sua palavra é uma evidência de pessoas que amam o Senhor, que foram resgatadas pelo Senhor. Logo, estes homens que não têm amor a Deus e a sua palavra, eles estão longe, eles estão distantes da salvação, eles não têm prazer na lei do Senhor. O salmista então está fazendo uma constatação aqui de que não há salvação para pessoas assim. Para os ímpios então não há nenhum benefício. Até mesmo aquilo que Deus faz fruto da sua bondade, no final das contas será motivo de maior condenação para os ímpios, porque receberam dádivas, bênçãos da parte do Senhor e não lhe deram glória. Essa é a constatação de Asaf, lá no Salmo 73. Se ele começa o Salmo todo ressentido por ser um crente e está passando por dificuldades, enquanto os ímpios que estão distantes de Deus têm de tudo, quando ele entra na casa do Senhor e olha para o fim, ele diz: eu estou toda vez estou para sempre com o Senhor. Os ímpios, o Senhor os tem colocado em lugares escorregadios. As bênçãos do Senhor para os ímpios, no final das contas, vão funcionar como um local todo ensaboado. Sabe quando você vai ao shopping e tem aquelas placas, né, para que o chão está molhado, para você ter cuidado para não pisar ali e derrapar? Pois para os ímpios não tem nem esse aviso que eles vão derrapar. Eles estão num lugar escorregadio, eles estão cercados de todas as bênçãos, se aproveitando das bênçãos, sem dar glórias a Deus, eles cairão. E é por isso que Asaf termina a história olhando para a história e não vendo benefício. Não há benefício para os ímpios, não há salvação para os ímpios. Mas o salmista aqui não deve esquecer de nenhum dos benefícios que Deus tem concedido a ele. E diferente dos ímpios, que não procuram os decretos, ele já declarou, veja no verso 153 de novo: não me esqueço da tua lei. No verso 154, vivifica-me segundo a tua promessa. Percebe o contraste? Os ímpios, no verso 155, não procuram os teus decretos. Eu não me esqueço da tua lei. Logo, se a salvação está longe dos ímpios, porque eles não querem os decretos, a salvação está perto do salmista, pois o amor aos decretos e à lei do Senhor é a evidência da sua salvação. Este é o benefício que você tem no Senhor.
Este homem sabe que, ainda que esteja passando por tribulações, ele não irá perecer como os ímpios. Ele pode até sofrer diante das suas tribulações, mas o que é um sofrimento, por vezes até injusto, diante do sofrimento infligido pelo próprio Deus, fruto do seu juízo contra o pecado. Ele pode estar passando por tribulação, ele não irá passar pela morte eterna. Muitos ímpios podem estar sendo livrados pontualmente de sofrer nessa vida, mas eles sofrerão eternamente. A salvação está distante, está longe destes, e este é o maior dos benefícios que você tem em Jesus Cristo. Porque imagine que, se você viver 100 anos, ou que você viva 120 anos, limite lá imposto pelo Senhor em Gênesis 6, certo? Os anos da vida do homem serão 120 anos. Imagine aí que você vá até os 120, e que sejam 120 anos penosos. Deus me livre, né, pastor? Eu estou passando um mês de tribulação, já está difícil. 2 meses, 120 anos, imagine 120 anos. Ainda que uma pessoa enfrente 120 anos de tribulação, na perspectiva da vida eterna e da salvação em Cristo, isso não faz nem peso na balança. Essa é a perspectiva de Paulo. É por isso que, ao olhar para a tribulação, ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós eterno peso de glória. É como se Paulo estivesse colocando uma balança, e aqui a glória da vida eterna, e aqui as tribulações. Pegue uma balança e coloque aqui uma pedra de 1 tonelada, e jogue. Se você conseguisse pó, você não vai conseguir, mas você consegue com areia do mar, aquela areia mais grossa aqui de Camburi. Pegue um grãozinho daquela areia de Camburi e coloque do lado de cá, e veja o que vai acontecer na balança. Nada. E isso não chega perto do que Paulo está dizendo. É um exemplo muito ruim para aquilo que Paulo está dizendo. Porque, ao olhar para as tribulações, ele tem como perspectiva a vida prometida pelo Senhor. Pela graça, Deus alcançou você com a sua salvação, e se você está em Cristo, você pode se regozijar com esta verdade. Contudo, aqueles que são salvos demonstram que estão em Cristo, procurando os decretos do Senhor e atentando à sua lei. Porque há muita gente dentro da igreja dizendo que ama Jesus, que ama Deus, e vivendo como ímpio, rejeitando a lei de Deus, rejeitando os estatutos de Deus, rejeitando a direção que Deus dá na sua palavra, e dizendo: eu sou crente. Como é que alguém pode julgar se eu sou ou não crente? Deus julga pela palavra. Você pode gritar para o mundo inteiro que você ama Cristo, mas se você rejeita aquilo que Cristo dá como direção, é uma evidência que você não o ama. Porque é impossível amar Cristo e desprezar a sua palavra. É impossível amar ao Senhor e deixar de lado os seus preceitos, e viver na sua vida não levando em conta aquilo que a Escritura diz, mas levando em conta aquilo que você acha que é melhor para a sua vida. Isso é viver como um ímpio. Toda a vida cristã precisa ser pautada pela palavra. Todas as suas decisões precisam ser motivadas pela cosmovisão da Escritura. E quando você insistentemente anda em caminhos diferentes daquele que o Senhor tem traçado na palavra, você tem diante de si um dilema. Sonde o seu coração para ver se de fato você está na fé. Porque a constatação do salmista é que a salvação está longe dos ímpios, porque eles não procuram os decretos de Deus.
O sinal de que você foi alcançado por Deus é a sua mudança de mente a cada dia. É você ser cada dia mais parecido com Cristo. É você rejeitar cada vez mais a sua vontade, a sua perspectiva, a forma como você acha que esta vida deveria funcionar, e abraçar as verdades eternas. Se você não tem prazer na lei do Senhor, você não tem motivos para confiar que é salvo. É por isso que você precisa examinar o coração. Tem muito crente professando a Cristo de boca, vivido como ímpio. Se são crentes e vivem como ímpios, ou carecem de disciplina para serem corrigidos e salvos, ou precisam ser excomungados, porque estão vivendo como crentes sem o serem. Você tem o benefício da salvação. Ande como alguém salvo. Viva de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, porque viver como ímpio tem como resultado medo, temor, desespero, ansiedade. Quem disse isso? Bom, Jesus disse isso. Dê uma olhada lá em Mateus, capítulo de número 6. Se você lembrar o contexto, verso 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Essa é uma ordem de Jesus para os seus discípulos. Vocês não precisam estar ansiosos de coisa alguma. Quem vai ficar ansioso? Pelo contexto, aquele que ao invés de buscar tesouros no céu, está buscando os tesouros da terra. Aquele que coloca os seus olhos nos tesouros da terra. Aquele que está indeciso entre a confiança em Deus e a confiança em Mamon. É esse o contexto. É por isso que ele começa a dizer, não andeis ansiosos. E então chega lá no versículo 31, ele ainda é mais claro e diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Por quê? Jesus fala por quê. Veja aí o verso seguinte: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Os ímpios é que procuram, é que estão preocupados com todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Quem vive como gentio e como ímpio, vive ansioso, vive agoniado. Mas abra um pouco mais a sua Bíblia agora, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. E aqui então Paulo está exortando os crentes da seguinte maneira: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem ou aos que morreram. Havia crentes morrendo. Como é que você se porta diante de algo tão terrível assim? De algo tão trágico assim? Então Paulo diz, não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Para quê? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Não é que você não vai se entristecer, é você não vai se entristecer como os demais que não têm esperança. Quem são esses? Os ímpios. Aqueles que não têm perspectiva de vida eterna, de salvação. Morreu, acabou. Você, como crente, diz Paulo, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus,
trará em sua companhia os que dormem. Sossegue o seu coração, é o que Paulo está dizendo. Então, quando alguém está na comunidade da fé, vivendo como ímpio, vai colher os mesmos resultados que os ímpios colhem: medo, ansiedade, agonia. É por isso que o coração precisa se voltar para o Senhor, esse Deus que contende por você, que atenta para você, que salva a sua vida. O último benefício que você tem no texto está no verso 156. O Senhor tem misericórdia da sua vida. Diz assim: muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. O salmista agora está exaltando a bondade de Deus. Deus é aquele que exerce muitas misericórdias. E conforme o profeta Jeremias, estas misericórdias que se renovam a cada manhã, porque elas são muitas, é que são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, segundo Jeremias. Sabe por que as misericórdias do Senhor não têm fim? Porque o Senhor é eterno. E a sua misericórdia é eterna. E sabendo disso, o salmista, mesmo entendendo aqui que como pecador era merecedor de toda sorte de infortúnio, ele clama ao Senhor que não trate segundo aquilo que ele merece, mas que o trate segundo a sua misericórdia. Porque misericórdia é exatamente isso: é Deus deixar de dar a você o que você merece. Quando ele diz, Senhor, tenha misericórdia, ao mesmo tempo é uma confissão, dizendo, Senhor, eu mereço coisa pior, mas tem misericórdia. Não me trate segundo aquilo que eu mereço. São muitas as misericórdias de Deus, e ele pede mais uma vez que o Senhor preserve então a sua vida. Na parte B, vivifica-me segundo os teus juízos, ou segundo os teus julgamentos. E é interessante isso aqui, porque se o salmista estivesse confiando na sua própria justiça, ou confiado na sua própria justiça, esse seria um pedido muito perigoso. Porque se você olhar para aquilo que você faz e disser assim, Senhor, me julgue, sabe qual é o resultado? Por melhor que seja a sua performance aí como crente, condenação. As nossas obras diante dele são trapo de imundícia. É por isso que ele não pede confiado naquilo que ele faz. Ele pede confiado na misericórdia, porque a misericórdia é pautada na obra de outro. Deus tem misericórdia de você, porque Ele olha para Cristo. E quando Ele olha para Cristo, todos os seus pecados estão cravados na cruz. Toda a justiça de Cristo foi posta sobre você. E essa é a única razão de alguém poder se apresentar diante de Deus dizendo, me julgue conforme as tuas misericórdias, conforme o teu juízo. Ele confia no merecimento de outro. E mesmo na antiga administração do pacto, os crentes eram salvos por Cristo. A diferença é que eles eram salvos pela promessa de que este, que é o advogado, viria. Este que seria o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Eles precisavam crer na vinda do Messias, e a obra de Cristo é a garantia de que Deus não vai tratar você de acordo com aquilo que você merece. Ainda que você sofra lá os 120 anos de vida, se você tiver, no fim das contas, você tem eterno peso de glória. Eterno. Não uma momentânea tribulação. Isso porque o castigo
que você sofreria já recaiu sobre o seu Senhor. Claro que isso não te isenta da disciplina divina. É claro que por vezes você passará por momentos em que o Senhor aplicará juízos temporais para correção, para te trazer para perto dele, mas você nunca morrerá eternamente, exatamente por causa da misericórdia. Quem não tem a Cristo como Salvador e advogado, esse aí não conta com a misericórdia de Deus, e quando sofre é sempre castigo, é sempre juízo. Os crentes não, é um pai amoroso que disciplina filhos a quem ele ama. O texto mostra que você tem benefícios no Senhor. O Senhor está atento à sua vida, o Senhor está pronto a te defender, o Senhor salva a sua vida, Ele tem misericórdia de você. Cada um desses benefícios e muitos outros que a Escritura anuncia são concedidos a você por meio de Cristo, e somente por meio de Cristo. Atento ao seu povo, ao seu estado de pecado, Deus enviou seu Filho a fim de redimir um povo para si, e é por causa disso que Jesus luta a sua luta, que Jesus defende a sua causa, e a maior destas lutas, destas causas contra o pecado, já foi vencida por Cristo, na cruz do Calvário. É por isso que o resultado do pecado, a morte, já não tem mais poder sobre você. Daí a declaração confiante de Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cristo venceu a morte, e você também vencerá. Essa foi a obra de salvação em seu favor. Além disso, o pai que não teve misericórdia do seu filho, mas que puniu e castigou o seu filho por causa dos pecados da igreja, agora trata a sua igreja com misericórdia. Você é alvo de uma misericórdia que Jesus não experimentou. Jesus recebeu a justa ira do seu Pai. Isso é motivo para você exaltá-lo e louvá-lo e amá-lo de todo o seu coração. Então, cada vez que você sentir o peso da mão de Deus, cada vez que você passar por tribulações, não murmure. Lembre-se que a mão pesada de Deus sobre o seu povo não é para juízo, mas para aproveitamento, devido à misericórdia dele. É para que em seus filhos seja formado o caráter de Cristo, aquele que deve ser bendito para todo sempre, aquele em nome de quem nos reunimos nessa manhã, aquele a quem prestamos o nosso culto, aquele para quem devemos viver cada um dos dias da nossa vida.